Boa tarde, bem-vindos à nossa masterclass de hoje sobre gestão de projetos, competências estratégicas em engenharia. Meu nome é Thaisa Figueiredo, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. Para quem não nos conhece ainda, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para atender às necessidades dos profissionais do setor AECO. Com isso, eu gostaria de destacar que o evento de hoje está vinculado ao nosso Master Internacional em Gestão de Projetos na Construção e é também o fruto da nossa nova parceria institucional com o PMI Capítulo Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que essa colaboração representa um passo significativo para fortalecer a nossa atuação no setor através de uma troca enriquecedora de conhecimentos e experiências em gestão de projetos. Na tela, vocês estão vendo um QR Code que, se vocês escanearem, levam à página web do nosso programa, né, com mais detalhes. E, sem mais delongas, eu queria apresentar agora o nosso palestrante de hoje, que é o Rogério Severo. Ele é diretor na Tecnic Engenharia, é membro e conselheiro consultivo no PMI Rio Grande do Sul. É certificado de CRK notório, notório saber em engenharia de custos, certificado PMP pelo PMI também. É engenheiro civil, especialista em saneamento e engenharia ambiental, além de ser membro da ABNT, membro da ACE Seção Brasil, que também é nossa parceira institucional, e é voluntário na tradução para o português das práticas recomendadas da ACE Internacional. Antes de passar a palavra para o Rogério, eu só queria comentar que vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas e dúvidas pelo chat, e ao final da sessão a gente vai estar respondendo a todos vocês. E bom, Rogério, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, e agora eu passo a palavra para você. Eu acho que o Todos microfone. vocês, né? Agora eu estou Ah, ouvindo, não estava tá me ouvindo ouvindo? antes, perdão. Ah, beleza. Ok. É um prazer aqui estar participando desse evento aí com a Ziggurat, né? Em especial pelo meu trabalho voluntário com as duas entidades aí que já são parceiras de vocês, né? Então, tem aí uma série de ações e tenho certeza aí uma série de frutos que vão ser gerados dessa parceria, né? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a gestão de projetos como uma competência estratégica no nosso dia a dia da engenharia, né? E aí eu vou trocar a tela aqui agora, né, Thaisa, para nós poder seguir com o nosso com o material que a gente preparou. Fica à vontade, Rogério. Quando estiver vendo aí, me avise, por favor. Já estamos vendo. Beleza. Eu vou deixar vocês na minha outra tela de cima para poder acompanhar melhor aqui, Thaisa. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Apresentação a Thaisa já fez aí, vai estar no nosso material, né? Acho que ela compartilha depois o material com todos os que estão aqui, né? De novo, é um prazer estar falando com vocês, né? Acho que, como engenheiro que sou, né, é importante a gente falar como a gente começa a nossa carreira, né? Eu comecei como orçamentista de obras, né? Fazendo lá os orçamentos, cálculos, né? Custos unitários, né? Quanto custa uma escavação por metro cúbico, né? Um metro quadrado de alvenaria, né? Normas do nosso Conselho de Engenharia no Brasil, né? Eu sei que temos no grupo aqui colegas de outros países, pelo que a Thaisa nos informou, né? Então, certamente, aonde você trabalha, tem um Conselho de Engenharia e de Arquitetura aí que ajuda a definir o dia a dia das normas técnicas que a gente trabalha, né? Com o andamento aí dos projetos, da complexidade do que a gente trabalhava, apareceu uma ferramenta muito interessante na época, né, que era o dito aí MS Project, né, a gente começar a tentar sair daqueles cronogramas no Excel lá pintando barras com cores, né, e coisas que o valha, né. Hoje a gente tem uma série de ferramentas aí disponíveis, né, para a gente poder aliar aí todo esse dia a dia da engenharia e da arquitetura a planejamento, né, a andamento de projetos. Com o tempo, com essa evolução, né, onde é que a gente está hoje, né, a gente começa a participar de ambientes mais complexos, né, de obras mais complexas. Eu, felizmente, aí conheci
entidades, né, vamos dizer assim, me juntei a elas, né, ou participo de alguma forma delas. Isso ajuda a gente a estar em canteiros de alta complexidade, né, projetos de mobilidade, projetos de energia, né, projetos de indústria de diferentes setores, projetos de bioenergia, né? A gente está falando muito, a gente tem participado muito recentemente desses projetos ligados à bioenergia, e o suporte aí de normas, né? Normativo com normas internacionais, tanto do PMI quanto da própria CE, né? Através aqui no Brasil da Seção Brasil, é algo que nos ajuda muito no nosso dia a dia, né? Porque dá suporte para nós, para os trabalhos que a gente vai fazer, né? Então, acho que isso é um pouquinho da gente ver a evolução profissional e a possibilidade que a gente tem, né? Vamos chamar assim de atalhar quando a gente busca conhecimento, né? Então, a Zigurate, por exemplo, tem uma série de capacitações aqui, né? Em diferentes linhas e áreas, né? Estamos falando um monte de BIM aqui, eu vou falar pouquinho de BIM hoje aqui, mas a Zigurate certamente tem aí uma série de treinamentos que estão disponíveis para a gente poder ganhar conhecimento e aplicar no outro dia, que é o que a gente vê como necessário, né, para o nosso ambiente de engenharia e arquitetura, né? E eu gosto bastante de falar, né, da gente começar pensando sobre isso aí, né, do ponto de vista de quando a gente está num ambiente de alta complexidade, que cases a gente precisa estudar, né? Quais são as práticas que as empresas que estão à frente do mercado, o que elas estão fazendo no dia a dia, no seu dia a dia, para poder gerar resultados ou gerar entregas de alto desempenho, como a gente diz, né? Então, a gente vai precisar estudar a complexidade de obras, né? A gente vai precisar entender como é que esses ambientes fazem a gestão integrada, né? Como é que eles controlam o andamento, né? E aí eu trago aqui um case de um projeto de um big project aí, né? Um projeto de grande porte que foi desenvolvido há um par de anos aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui em Guaíba, da Celulose Rio-Grandense, da CMPC, e que inclusive também foi um projeto escolhido aí para ser um dos 3 melhores projetos do Prêmio Internacional do PMI, né? Que foi o Project Awards 2016. E o que a gente enxerga nesses ambientes, né? A gente vai enxergar nesses ambientes, primeiro, a necessidade que a gente tem de fazer uma interface mais robusta ou integral do site, né? Ou seja, pensar logística, pensar estocagem de materiais, pensar que eu preciso comprar equipamentos que vêm de diferentes lugares do Brasil ou até do mundo, né? Pensar como é que eu faço essa guarda, como é que eu faço essa disposição, como é que eu recebo as pessoas, né? Aqui a gente está falando de um site de obras que rodou mais de 5.000 pessoas trabalhando no dia, ou seja, ter 5.000 pessoas dentro de um canteiro de obras significa conseguir que essas pessoas de manhã façam o seu deslocamento, cheguem lá no dia a dia de um empreendimento, desenvolvam as suas atividades com algum planejamento, né? Façam as suas alimentações, as suas refeições, se desloquem e ao final do dia, né, vão para suas casas com segurança, né, em especial, né, para que a gente consiga ter um empreendimento com sucesso. E aqui a gente tem um caso, né, um empreendimento que conseguiu ter uma premissa vamos dizer assim, em relação ao seu mercado, se destacar no seu mercado por ser um empreendimento que buscava ter segurança, né, acima, né, de outras atividades profissionais. Mas, em especial, né, que eu trago aqui, que era a questão da comunicação, como se comunicar, né? Quando a gente chegava no canteiro do projeto, né, o CEO lá, que era o sponsor do empreendimento, ele tinha pedido para a equipe de gestão dele ter um modelo de comunicação, né, que deixava aberta a informação para todas as pessoas que acessavam esse site, ou seja, algo que raramente eu vi ao longo da minha carreira, ou seja, entrar num projeto e enxergar a curva S lá sendo atualizada, né, com a periodicidade pela sua equipe
de planejamento e gestão, né, de forma que todos os profissionais ficassem com essa visão de andamento, né, para que efetivamente o projeto andasse. Então, estudar cases é algo que é muito necessário, é uma recomendação que eu dou para o nosso ambiente profissional e para os nossos colegas, para que a gente busque as práticas que deram certo, né, no seu ambiente para a gente poder impactar o nosso dia a dia. Então, ver aqui, por exemplo, né, além de ter essa curva, né, ter lá a comunicação com o mercado, com os diversos stakeholders, né, com os diversos agentes do empreendimento, né, como no caso desse projeto, eles também desenvolveram um portal de comunicação, né, para que tivesse aberto para a comunidade em geral, né, para quem quisesse ter noção ou informação do projeto, poder acessar essas informações. Então, isso são práticas que a gente precisa olhar, né, para o nosso dia a dia, como que a gente traz aí para os nossos empreendimentos, né, de forma que a gente consiga efetivamente ser eficiente, né, e ser eficaz no que a gente quer fazer. Então, acho que seria, como recomendação, a primeira recomendação que a gente tem, né? Obviamente, né, trabalhar nesse dia a dia ligado aos projetos de engenharia e arquitetura nesses empreendimentos, né, faz com que a gente também busque trabalhar para garantir produtividade. Então, eu trago quase sempre, quando falo como especialista de custos aí nesse tema, né, esse mapa aqui que a CEBIC atualiza há muitos anos, né, e eu acompanho ele também há muitos anos, praticamente ao longo de todo o desenvolvimento aí dessa figura, né, eu uso ela há muito tempo. A gente consegue ver que à medida que o tempo foi andando no Brasil, né, os empreendimentos ligados ao ramo da construção, de uma maneira geral, né, que são lá os componentes que calculam o material e mão de obra do CUB, tiveram, né, uma redução da sua participação em relação à mão de obra. Ou seja, a mão de obra, de uma maneira geral, ela encareceu, e se a gente olhar ali, ó, de 2005, 2012, mais ou menos, quando teve essa inversão, né, de que material tinha um peso maior em relação à mão de obra, e a mão de obra passou ali em 2012, 2013, essa curva, né, e ao longo do tempo ela só foi abrindo, a gente chegou a ter aí mão de obra representando 57%, 58% nesse período ali, 2017, 18 e 19, né? 2020 como um pico aí, ainda na pandemia e agora com alguma redução. Hoje a gente ainda segue a mão de obra representando desses indicadores de custo unitário básico de construção, mais de 50% do custo do metro quadrado. Então, a gente precisa trabalhar no nosso dia a dia para garantir produtividade. Por quê? Porque o custo de obra ele aumentou bastante e a gente não pode esquecer que a qualidade, de uma maneira geral, né? Falo do nosso ambiente do Brasil, mas a gente tem experiência com projetos fora daqui, também caiu. A necessidade de se treinar muito dentro do canteiro de obras, os profissionais que lá estão para executar uma determinada atividade, segue sendo uma premissa muito importante para a liderança de empreendimentos, né? Por que eu falo bastante disso? Também porque, de uma maneira geral, os nossos projetos de engenharia e construção, né, eles não são produtos, né, que a gente consiga, num determinado momento, explodir eles, como um veículo aqui que eu trago, adoro esse exemplo do veículo, né? Tem um veículo explodido aqui e que a gente consegue enxergar todas as peças que a gente tem, os parafusos, quantos são, colocar lá num software de 3D e conseguir estudar, simular, antecipar, porque a gente vai replicar esta montagem uma quantidade de vezes muito grande. Ou seja, os nossos projetos de engenharia e construção, de uma maneira geral, né, eles são projetos que dependem do ambiente, depende de onde a gente está, mesmo quando a gente for replicar o mesmo design, a mesma planta, né, o mesmo dia a dia.
Tá? Então, a necessidade de que a gente busque, né, conhecer esse processo de produção que a gente vai desenvolver, efetivamente pode trazer a possibilidade da gente implementar algum tipo de ganho de escala. Então, acho que é bem importante a gente falar desse tema aí, de trabalhar para garantir produtividade. Um outro ponto que a gente precisa falar, né, e felizmente nós já avançamos bastante, né, é o impacto do BIM no nosso dia a dia, né? Ou seja, a gente tem uma capacidade muito grande hoje, né, de fazer investimentos que, de uma maneira geral, são um pouco mais importantes ou mais pesados ou mais caros em relação a um desenvolvimento de arquitetura e engenharia de construção de design tradicional, mas com que a gente faz com que a gente consiga antecipar uma série de etapas e de interfaces operacionais, ou seja, a gente está vendo aqui, por exemplo, né, uma simulação de uma construção dentro de uma planta industrial, né? Mesmo quando a gente vai para projetos aí de implantação que são replicados, por exemplo, como redes de varejo, também é importante a gente pensar, né, nessas produções, esses itens que a gente pode produzir off-site, ou seja, que a gente chegue no canteiro e efetivamente trabalhe com equipamentos que nos deem velocidade, né, com a montagem. Então, tudo isso para quê, né, gente? Para que a gente consiga ter melhoria de produtividade, entrega de empreendimentos no prazo. Tá? Próximo passo, né, que a gente entende muito importante, é entender a complexidade técnica e executiva do projeto que a gente vai fazer. Que etapa que a gente está no empreendimento que a gente está participando? A gente está lá numa etapa conceitual, a gente já está numa etapa de engenharia básica, a gente já está na etapa de implantação, porque por vezes a gente, né, vê projetos em andamento, né, sendo que itens da engenharia conceitual ainda estão sendo discutidos, né? Ou seja, se lá na implantação eu estou discutindo alguns conceitos, né, critérios de design, né, certamente eu vou ter impactos, né, tanto do ponto de vista de tempo, quanto do ponto de vista de prazo, quanto do ponto de vista de escopo, né, e de sequência executiva. Então, é importante a gente entender aí essa questão de complexidade técnica do ambiente do dia a dia que a gente está, né? Por que isso, né, gente? Porque eu posso olhar para o mesmo tipo de construção ou o mesmo tipo de projeto ligado à infraestrutura e ter realidades completamente diferentes, né? Aqui um exemplo, né? Estamos fazendo duas obras de drenagem, né? Uma, a da direita aqui, está num terreno, né? Greenfield, não tem nenhuma interferência, terreno novo, né? A outra não, a outra aqui a gente está executando no meio da cidade, ou seja, além da interface da complexidade com os elementos que a gente tem aqui, a gente ainda tem a interface com as pessoas, com os moradores, com os usuários das ruas, né? Então a gente tem uma complexidade que às vezes em termos monetários, pode ser menor do ponto de vista de execução ou do valor do empreendimento, mas que tem uma complexidade de interface com pessoas muito grande. E por que eu mostro esse tipo de empreendimento? Porque eu já trabalhei nos dois, né, gente? Fiz redes aí dentro da cidade, aqui em Porto Alegre, por exemplo, trabalhei em contratos de redes de troca de água, ou mesmo de instalação de redes de esgoto e pluvial, ao longo da cidade. E a gente brinca, né, que a cada 10 metros, 12 metros, que é o tamanho dos nossos terrenos, a gente ganha alguns clientes, né? Ou seja, a gente passa a incomodar algumas pessoas por um determinado tempo. E a gente precisa saber gerenciar, ou no mínimo, né, ter uma resposta para atendê-las de uma forma bem adequada, né? Outro ponto que é bem importante a gente entender dessa complexidade técnica, a gente tem que estar aberto, né, às novas tecnologias. Elas já estão aí, né, gente? Ou seja, elementos de formas que a gente consegue replicar, ou seja, um fornecedor que consegue estudar um empreendimento completo para nós, né? Projetos em steel frame, steel deck e outros elementos pré-montados, né, que a gente tem velocidade grande,
obras modulares, né? Aqui a gente está mostrando na direita aí empreendimentos modulares que estão inclusive sendo construídos aqui para as casas que estão sendo feitas no Rio Grande do Sul, né? Em função da catástrofe que a gente passou aqui. A gente tem uma empresa que fica aqui perto de Porto Alegre, executando lá praticamente, se eu não me engano, são 500 casas para serem dispostas para as pessoas que perderam as suas residências. Então, isso dá uma velocidade muito grande para o processo construtivo. Então, é muito importante que a gente esteja aberto, né, para antecipar tecnologias para o dia a dia do nosso canteiro. E isso é enxergar aí a questão da complexidade técnica executiva, né? Seguindo, né, um passo também importante para quem faz a gestão de empreendimentos é conhecer o ciclo de vida de produção, né? Onde é que eu estou? Quais são os passos que eu tenho, né? É importante, eu gosto bastante de mostrar aqui, né, a famosa curva S, né, e os stage gates, aqui os portões lá do FEL, né, o estágio 1 de viabilidade, 2 de planejamento, né, prepara para executar, 3 de construção, 4 de entrega e montagem, ou entrega e operação. É bem importante a gente entender onde a gente está, porque, de novo, como eu falei para vocês, a gente chega em alguns empreendimentos que estão na fase de construção, mas que a fase conceitual e de alguns critérios ainda estão sendo definidos, e isso impacta decisivamente no dia a dia do empreendimento e, consequentemente, nos seus custos, né? Um outro ponto importante para a gente conhecer aí o ciclo de vida é para saber, né, o tamanho da precisão dos nossos custos, né? A gente, às vezes, vê empreendedores querendo precisão de custos de projetos ou de custos de obras de menos de 5%, sendo que a gente não tem documentação de engenharia suficiente para atender isso. Então, a gente já tem normas, né? A CE desenvolve normas que conseguem nos mostrar qual o grau de precisão dos custos ou qual a estimativa que a gente ainda tem de range para andar, né, com um projeto que está num determinado nível de maturidade. Então, é bem importante, bem bacana a gente conhecer sobre isso. Tá? O que a gente vê aí como premissas mínimas, né, para a gente executar obras, né? Por mais que possa parecer, né, gente, chover no molhado, né, a gente precisa ter projeto de arquitetura e de engenharia detalhada, né? A gente precisa entender dos documentos obrigatórios que nós vamos seguir. Nós temos alguma lei especial, nós temos alguma regra para seguir, algum edital de licitação, né? A gente tem um CAPEX, um orçamento detalhado e um cronograma físico definido. Nós temos composições de custo unitário disponível, né? Chegamos a fazer uma curva ABC a partir do orçamento para a gente poder fazer uma gestão mais adequada dos custos do projeto. Nós temos limites ou referências, como o caso de obras públicas, né, que no Brasil a gente tem que usar tabelas e estabelecer determinados limites para poder executar os projetos, como SINAP, SICRO, né, BDI detalhado, conhecer leis sociais, né, e outros, né. Mas dois pontos que eu gosto bastante de destacar, que a gente não pode esquecer, né, que são ter critérios de medição antecipado para poder gerenciar os custos, né, e também ter quantificação dos serviços que vão ser executados para a gente poder ter isso bem detalhado na nossa mão a nível de gerenciamento, né? O que mais que a gente precisa, né, gente? Entender que a gente tem que ter essa consciência da existência da gestão de projetos, né? Então, por exemplo, entender que existe, por exemplo, disponível para nós uma norma de extensão de construção e entender que a gente precisa avançar, dependendo da maturidade ou da complexidade do nosso projeto, para fazer uma análise de riscos do projeto, entender que a gente tem lá, né, o antigo Guia PMBOK na 6ª edição, ao qual eu participei, inclusive, da tradução para português, e que hoje, por exemplo, está disponível para nós, né, já que o 7ª edição mudou um pouco o enfoque e ampliou. A gente tem um guia de processos que segue nos dando subsídio lá, né, para nossas áreas de conhecimento. Então, a gente tem lá 49 processos, 13 de construção, mais 6 de riscos, ou seja, a gente tem aí um rol, um arcabouço de elemento de apoio para a gestão do nosso projeto, né?
E o enfoque que eu dou para os empreendimentos ligados à engenharia, a necessidade que a gente tem de entender, né, a importância do planejamento nos projetos, né? Então, PMBOK lá já trazia da terceira, quarta, né? Detalhei aqui para vocês, quinta edição, né? E agora o nosso grupo de processos, que substitui o PMBOK 6, né? A gente tem ali, vamos dizer assim, um suporte, né, de ações a executar em diferentes áreas de conhecimento, né, que nos mostram que o quão a gente consiga, nessa nossa área de engenharia, antecipar passos a ponto de desenvolver um plano de gestão, definir mais claro o escopo, desenvolver AP, né, conseguir fazer um sequenciamento de atividades, conseguir fazer cronograma, né, duração de atividades, a ponto da gente fechar um plano de gestão, inclusive das partes interessadas de aquisições, a gente vai efetivamente ter na mão, né, além dos elementos da engenharia e arquitetura necessários para o projeto, né, um arcabouço de ferramenta para a gente poder executar os empreendimentos dentro do nosso dia a dia, né? E por onde que a gente entende, né, pessoal, que a gente começa aí a implementar essas melhorias, tá? Primeiramente, né, algo que não é convencional também, a gente vê em projetos de maior porte, mas que vale da gente implementar em projetos de médio e pequeno porte, que é fazer a gestão da LDP ou da lista de documentos, né? A gente vê poucos profissionais coordenadores se preocupando com a lista de documentos, né? Ou seja, quais são as plantas que eu tenho, qual é a versão que eu tenho, está emitido, está liberado para construção, não está liberado, né? A gente vê muita gente usando um software de gestão de documentos, um GED, né? Tem vários no mercado aí, e fazendo com que essa gestão seja feita não pela coordenação do projeto, mas por uma área lá de documentos ou uma área de qualidade. Eu gosto de enfatizar, né, que gerenciar a LDP é um fator crítico de sucesso para o projeto. Por quê? Porque é ali que a gente já enxerga se o nosso projeto vai ter impacto. Porque se veio documentos gerados para serem construídos ou implementados que são diferentes lá da base contratual, a gente já vai ter que fazer a gestão de mudanças, né? Ou demandar os devidos aditivos, que é a palavra que a gente usa no Brasil para as mudanças, né? Os devidos aditivos contratuais para que a gente tenha a execução adequada com a documentação, né? Exemplos aqui de projetos que a gente participa nessa área, né? A gente tem aqui, por exemplo, um canteiro que foi montado lá no Rio Grande do Norte, né, e que ele tem a necessidade de acompanhar um empreendimento de praticamente 5 anos. Então, ele não é basicamente um canteiro, ele é uma vila para que as pessoas da empresa morem, estejam confortáveis, tenham os requisitos de vivência não só para o dia a dia do site. Então, a gente chegou aqui nesse projeto, por exemplo, desenvolver a parte modular a nível de 3 dimensões para poder a fábrica produzir os módulos de forma a levar pronto para o site, né? Ou aqui mesmo na esquerda, né, um projeto geométrico que a gente fez para uma licitação, né? O pessoal da Aeromóvel competiu numa licitação que teve no aeroporto de Los Angeles, né? Está sendo executado lá por um outro empreendimento, por um outro grupo, a implantação do People Mover que tá sendo implementado no aeroporto, mas que precisou desenvolver todo um projeto detalhado para poder precificar esse projeto em relação às suas interferências e aí participar da licitação. Então, a necessidade da gente gerenciar muito bem, né, ou pelo menos ter um bom acompanhamento dos projetos da engenharia e de arquitetura a nível de aprovação, né? E aí a gente pode fazer outros tipos de controle, né, pessoal? Controlar por disciplina, como eu estou mostrando para vocês, saber se as nossas disciplinas estão em dia, saber se um determinado escritório não está conseguindo nos atender e às vezes a gente tem que dar algum tipo de apoio, gerar uma curva de acompanhamento de andamento percentual da quantidade de projetos. Se eu tenho 200, 300 documentos para gerar, eles precisam efetivamente ser gerenciados de uma forma coordenada, né? Quando a gente vai para site, né, pessoal, implementar
o Lean Construction, né, eu digo que isso aí é chover no molhado, mas a gente ainda precisa falar, né? A Zigurat aqui tem cursos exclusivos de Lean aí, né? Porque a gente vai seguir precisando falar de Lean Construction, né? Então, a necessidade da gente focar, né? Mudar um sistema de produção atual que ter um controle, né? Ter um fluxo contínuo de produção puxado, ou seja, a coordenação define antecipadamente o que quer produzir dentro do canteiro naquela semana. Para quê? Para que a gente foque no que realmente é prioritário para a produção e não deixar a turma que está lá no site ou um determinado fornecedor escolher o que é o melhor para ele naquele dia. Nós já chegamos em canteiro, né, gente, que era muito engraçado, porque, por exemplo, tinha uma instaladora que fazia instalação num prédio e ele escolhia o andar que ele ia trabalhar, ele preferia trabalhar no andar que não tinha gente trabalhando. Então, no fim do dia, quando o prédio estava lá no seu 12º andar, faltavam 2, 3 andares no meio, que já estava, inclusive, com alguns acabamentos. Isso causou aí, vamos dizer assim, prejuízos, né, para a empresa, além dos atrasos, né? E quando a gente implementa Lean Construction, né, a gente tem aqui na URGS aí o Nori com um professor Formoso, aí um grupo gigantesco de profissionais que estudam o Lean há anos aqui no Brasil, né? A gente parte aí do nosso plano de longo prazo, né? Precisa na gestão olhar para o Look Ahead Plan, né? Ou seja, fazer um plano de médio prazo onde a gente elimine restrições ou, no mínimo, gerencie aqueles itens que podem impactar para efetivamente chegar no plano de curto prazo, que é o plano da nossa produção semanal ou quinzenal. Eu prefiro muito mais que ela seja semanal do que quinzenal, né? É como a gente tem trabalhado numa maneira geral, né? E com isso, né, a gente vai passar a enxergar a partir desse PCP, né, a partir desse planejamento e controle da produção, né, por exemplo, né, evolução de causas, né, acumuladas. Por que eu não estou executando atividades no meu canteiro? O problema é dentro do canteiro, o problema é do meu setor de suprimentos, que não supre equipamentos e materiais para o canteiro na hora que eu preciso. O problema é de uma determinada equipe exclusiva, né? Qual é que é a minha eficiência da equipe do canteiro, né? Então, a gente consegue aí, por exemplo, acompanhar sequência de acompanhamento semanal, né? Ou seja, definir percentual de atividades concluídas, dar andamento em curva S, ver o Pareto de causas de atividades não concluídas, ter um panorama geral aí de controle, tá? Isso faz, né, de uma maneira geral, que a gente consiga enxergar esses controles também no longo prazo, ou seja, também no nosso cronograma master, né? Porque a gente vai conseguindo controlar o andamento do empreendimento, né, ou da nossa equipe de canteiro semana a semana, no curto prazo, né, com uma lista ou com um procedimento aí padrão relativamente, digamos assim, simples de se implementar, né? E para trazer para vocês uma lição aprendida, né, gente, disso, né? A gente foi convidado há alguns anos a acompanhar, para vocês terem ideia, um empreendimento, né, de um cliente final que precisava inaugurar seu prédio numa determinada data e ele não podia passar dessa data, né? O prédio já estava atrasado lá mais de 6 meses, né? E com isso eles não sabiam direito o que fazer. Feito um cronograma inicial atualizado, né? Usando aí ferramenta do MS Project, usando em interligação, desenvolvendo um histograma de trabalho, nós identificamos com o nosso cliente que o empreendimento ia passar da data que ele entendia factível, né? Ainda assim, ele resolveu manter, né, a construtora que estava executando o projeto, e a gente fez uma proposta para eles assim: então vamos acompanhar só o PPC dessa empresa, só o andamento semanal dessa empresa, né, para estabelecer qual é o pareto de causas aí dos atrasos no dia a dia, né? Então, passado um par de tempo, né, pessoal, aqui a gente tem mais ou menos 3 meses, quase 4 meses de acompanhamento.
o andamento médio semanal dessa construtora, né, para o cliente, era de uma eficiência máxima de 54%, ou seja, de cada 10 tarefas que eram planejadas da semana, ela executava 5 tarefas e meia, né? Com isso, a gente conseguiu provar lá para o nosso cliente, né, mostrar para o nosso cliente, através dessa análise crítica que a gente faz de cronograma há muitos anos, né, que a gente não ia terminar no prazo algo que a gente já tinha dito há 4 meses atrás, quando a gente desenvolveu o cronograma integral do projeto. Então, de uma maneira geral, né, esses indicadores que a gente consegue estabelecer e acompanhar, e não deixando de enfatizar, né, a gente pode fazê-lo e deve fazê-lo na fase de projeto de arquitetura e engenharia, né, e depois na fase de canteiro, a gente consegue enxergar com uma boa, né, uma boa condição aonde que a gente está e para onde que efetivamente a gente vai. Tá? No fim do dia, né, pessoal, o que a gente quer com relação a esse ferramental, né, com relação a trazer a gestão de projetos para o nosso dia a dia, é efetivamente mudar o mindset do nosso time. Né? A gente precisa fazer com que o nosso time seja um time de alta performance, que ele entenda, por exemplo, quais são os limites que a gente tem na gestão de um contrato, quais são os objetivos que a gente tem do projeto, né? Se o nosso escopo está mais detalhado, está menos detalhado, né? Se a gente está preparado, né, com a implementação de um PCP, né, ou de um determinado indicador, né? Ou seja, a gente precisa treinar esse time sempre, porque aí efetivamente a gente consegue fazer ações de alta performance, né? Eu gosto bastante desse exemplo da troca de pneus da Fórmula 1, né? A gente vê lá a troca de pneus que começavam com 8 minutos, 9 minutos há 30, 40 anos atrás. Hoje os caras trocam pneus, abastecem carro, fazem um monte de coisa em um par de, né? Eu acho que se eu estalei os dedos, já trocaram todos os pneus e o carro já está saindo. Ou seja, assim, é uma equipe que treina muito, né? Treina muito para entregar o seu melhor, né? E a gente consegue medir e ver em todas as empresas lá que competem, né? Esse grau de busca de perfeição, né? Digamos, então, indo para o final, já aqui para a gente poder abrir as perguntas, né? Essa necessidade da gente ter esse mindset, né? Significa a gente entender coisa que o próprio PMI, né, no seu triângulo de talentos, passou detalhou melhor, né? Ele tirou aí nós tanto desse ambiente de ferramentas, né? Ou seja, ter conhecimento técnico de projeto, ter liderança, conhecer do business, do negócio e da estratégia, né? Para, por exemplo, ter power skills, né? Entender os jeitos de trabalho no ambiente que a gente está, né? Entender como é que a gente executa o nosso negócio, ou seja, o coordenador, o gerente de projeto, ele precisa saber integrar esse time. Ele precisa saber influenciar positivamente essas pessoas. Ele precisa saber escolher a posição, né? Porque, usando de novo o exemplo que a gente tem aqui da troca de pneus, o cara que troca o pneu lá do fundo, ele não vai trocar o pneu da frente, ele não vai levantar o carro, né? Ele está treinado para desenvolver uma ação, ou seja, ter um ambiente que tem uma estrutura, mas que tem efetivamente uma liderança. Assim, efetivamente, a gente consegue formar uma equipe de alto desempenho e de alta performance, né? Alguns clientes aí, depois vocês vão ver, alguns projetos que a gente já participou nessa área, como eu falei mais cedo, de bioenergia, óleo e gás, infraestrutura, mobilidade. A gente trabalhou uma série de projetos aí, mas a ideia é a gente poder bater um papo aqui, né, gente? Agradecer a participação de todos vocês, o convite da Zigura, né? E tenho certeza que nós vamos trabalhar para que essa parceria, aí, tanto com o PMI do Rio Grande do Sul quanto com a ACS, seja bem frutífera para todos nós aí e a gente consiga aprender bastante. Obrigado, Thaisa. Eduardo, deixo aí para vocês coordenarem a sequência do nosso papo aqui. Excelente, Rogério, muito obrigada. Deixa eu voltar minha tela aqui e eu quero aproveitar e convidar agora o meu colega Eduardo para ele, antes da gente ir para as perguntas, eu queria que o Eduardo comentasse aqui um pouquinho para a gente sobre a nossa formação, o Master Internacional em Gestão de Projeto na Construção. Edu?
Ok, muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Este Master Internacional em Gestão de Projetos na Construção, nós vamos abordar todo o ciclo de vida da gestão de projetos na construção em grandes quatro blocos, né? Desde a área do início do projeto da construção, planejamento, execução e controle, monitoramento e o fechamento. Além disso, as metodologias Lean Construction, BIM, PMP, e tudo que se refere a soluções tecnológicas 4.0. A duração dessa formação é de 1 ano, vai começar no dia 4 de novembro, e as aulas são 100% online síncronas, ou seja, com aulas ao vivo durante a semana. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações sobre a formação, pois só escanear aí o código QR Code e temos aí a satisfação de poder atendê-los. Muito obrigado e deixo com vocês aí para continuar com a Masterclass. Obrigado. Obrigada, Edu. Rogério, vamos lá para as perguntas. Gente, fiquem à vontade para enviar as perguntinhas aí no chat, que a gente vai agora responder. A gente tem, inclusive, uma pergunta aqui do Bruno Ota, que é o nosso diretor do Master Internacional em Gestão de Projetos na Construção. Rogério, você começou mostrando o passado e falou de forma brilhante do presente. E o que tu pensas do futuro? O que é que vem por aí? O que que eu penso do futuro? Olha, eu estou esperando a gente já ter logo, logo aí os modelos 3D na nossa mão dentro do canteiro, né? Que a gente consiga fazer que nem filmes aí, mexa com a mão, troque, né? Telas virtuais disponíveis, né? Mas a gente já tem o futuro dentro do canteiro, né, Bruno? Hoje a gente já tem QR Codes que podem nos mostrar uma planta que está num determinado espaço. A gente já tem aí suporte de câmeras de vídeo para poder tirar dúvidas de projeto na hora que a gente está visitando o site, né? Eu acho que realmente eu procurei trazer um pouquinho ali da necessidade que a gente tem como gestor e como liderança de abraçar a tecnologia, né? A gente não pode mais brigar com a tecnologia, né? A gente aceitar um projeto em 2D e não em 3D é algo que significa a gente brigar contra a tecnologia, né? Fazer com que a tecnologia não, vamos chamar assim, não se barateie, né? Não se pague nunca, né? Porque é mais caro usar o BIM. É mais caro usar o BIM hoje. Daqui a um ano não será mais e a gente vai ter grandes ganhos com projetos que estão desenvolvidos em 3D. Então, acho que a gente já tem esse futuro, né? Mas como eu acho que é importante, né, Bruno, a gente abraçar a tecnologia, né? Tanto de obras modulares, de canteiros, de sites, aceitar essa questão de fazer análise, que se algumas têm impacto de custos, mas que no fim do dia, né, por conta dessa nossa dificuldade ou desse desafio que a gente tem da mão de obra dentro de um canteiro, faz com que a gente consiga trazer isso com mais facilidade para o nosso dia a dia. Excelente, Rogério. Tem também alguns comentários aqui. Rogério, obrigada pela masterclass. Muito bom ver as diferenças técnicas de gerenciamento de projetos, PMI, Lean, etc., sendo usadas em conjunto. É exatamente o que a gente passa na Zigurate também, a integração de ferramentas e pessoas. Também tem outra Bacana. pergunta, também do Bruno. Quais são as características que um profissional precisa ter para ser um grande gerente de projetos de construção? Eu acho que eu procurei passar ali, né, Bruno, mas é importante, assim, ampliar, né, é essa questão da gente entender que todo engenheiro arquiteto, ele trabalha num ambiente regulado, a gente tem uma série de normas técnicas para vencer, para desenvolver um projeto de arquitetura e construção, de engenharia e construção, né? Então, a gente precisa ter uma série de regulações. Mas o que eu procuro trazer é essa questão de enxergar a gestão de projetos. Como é que eu me antecipo, né? Como é que eu melhoro, como é que eu entrego mais, como é que eu performo, como é que eu entrego no prazo, como é que eu entrego dentro do custo, né? E acho que isso as entidades conseguem nos trazer aí, tanto PMI quanto a CE, uma série de normas, né? De nos dar esse suporte, ou seja, nós precisamos abraçar de uma maneira consistente como liderança o planejamento de projetos de construção, ou seja, aqui no nosso bloco 2 do curso, né, a gente inicia o projeto, mas a gente vai fazer um belo de um esforço de planejamento para que a gente tenha um plano de projeto e isso efetivamente
se traduza no campo de uma forma mais facilitada. Acho que essa é a melhor forma aí de um gerente de projeto entregar performance, tá, Thaís? Excelente, Rogério. A Márcia perguntou se essa palestra, se essa masterclass vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. Todo mundo que está inscrito vai receber daqui a mais ou menos uma semaninha a gravação dessa masterclass, tá? Então fiquem tranquilos que sim está gravado. A gente tem um comentário aqui também, uma pergunta do Vinícius. Rogério, obrigado pela apresentação e pergunto: é perfeito olhar voltado à gestão da execução do ponto de vista da empresa executante. Considerando um ente fiscalizador, como podemos fazer para qualificar a execução em diversas contratações, dependendo das informações das empresas? Olha, Vinícius, eu vou, eu vou, eu vou contradizer um pouquinho do que tu está falando, tá? Porque para mim não tem diferença, né? Se eu estou na posição de dono do projeto, de construtor do projeto ou de fiscalizador do projeto, né? Eu tenho que entender e ter ferramentas à minha disposição, né? A ponto de ter um projeto legal aprovado, um cronograma detalhado, aprovado, validado entre as partes, né? Um andamento aí com essa visão Lean de controle semanal, né? Uma lista de atividades, uma antecipação ali, né? Um look ahead plan, um plano que eu antecipo, eu tiro as restrições da frente. Então, de novo, eu pessoalmente, como gerente de projeto, não vejo distinção, né? De um ente fiscalizador para um gerenciador, para o dono do empreendimento ou para o construtor. O que a gente precisa é que, se tu está como fiscalizador, né, tu consiga, da tua alta gestão ou do teu cliente, colocar conceitos e critérios que os fornecedores atendam para estar no site que tu está fiscalizando. Ou seja, se o cara precisa fazer um cronograma, se ele não sabe fazer, que tu possa fazer e ele siga esse cronograma, por exemplo, é um formato que a gente faz e propõe, inclusive em algumas capacitações que a gente dá exclusivo para fiscalização de obras. Perfeito, Rogério. O Antônio Passa, do PMI Rio Grande do Sul, ele estava conectado aqui assistindo, ele deixou um comentário parabenizando pela masterclass e comentando também que o gerente de projetos tem que ser um bom comunicador para manter as partes interessadas tranquilas e engajadas totalmente. E, bom, estão entrando várias perguntinhas aqui, Rogério, enquanto eu estou seguindo, estou Vamos mandando lá. ver aqui, tá? Eu tenho uma pergunta do Juarez. Boa tarde, tudo bem, Rogério? Como você enxerga o paradigma de pulverizar essa cultura de gestão de projetos para pequenas e médias empresas, no sentido que passa a facilitar a gestão do negócio? Olha, Juarez, eu acredito assim que a gente só consegue pulverizar a cultura da gestão de projetos pela ação, né? Ou seja, o profissional, no momento que ele conhece, né? É que nem a gente diz, quando a gente vê alguma coisa, a gente não consegue mais desver, né? Então, a gente não consegue voltar para trás. Então, acho que esse é um ponto importante aí para o nosso dia a dia, né? Se tu não pode usar um MS Project lá no projeto que tu tá, mas se tu consegue sentar com o teu fornecedor de pequeno porte e fazer uma lista de atividades que ele vai executar na semana, né? Botar num quadro, avaliar com ele no final da semana esse andamento, pô, isso foi, isso não foi, gerar esses indicadores, né? Expor esses indicadores, como eu gosto muito daquela foto lá, da chegada do canteiro da celulose lá, que estava lá exposto para todo mundo ver o dia objetivo final da entrega do projeto. Eu acho que são pontos muito fortes da gente criar essa cultura, né? Ou seja, a gente conseguir engajar as pessoas em ter a cultura. Só que para a gente engajar as pessoas a ter a cultura, este planejamento precisa de continuidade, ou seja, estabelecer um dia, uma hora que a gente consiga validar, avaliar, e não a qualquer momento, a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Não, a gente dá o valor para essa cultura de gestão de projetos que tem um enfoque de planejamento tão forte para nós no nosso dia a dia. Então, acho que depende muito mais da gente como liderança do que do fornecedor propriamente dito aí, ou da empresa de pequeno porte, tá? Perfeito, Rogério. Para fechar, eu vou fechar com a pergunta do Miguel, que eu gostava de saber se um gestor de projetos de construção tem as mesmas características que um gestor de projeto de mineração.
Olha, Miguel, eu acredito assim, ó, um projeto de mineração, ele tem características, né, de ser um projeto, entre aspas, tá, similar à construção de um projeto de infraestrutura de estradas de longo porte, né, um projeto de obras de arte, ou seja, a gente tem características similares que podem ser encontradas em cases de outros empreendimentos. Se depois tu quiser me escrever, posso te mandar alguns cases para te estudar aí, ou alguns papers para te ler, né? Mas, de novo, acho que talvez, reportando como eu falei para o Juarez ali, eu comentei para o Juarez, eu vejo que o conhecimento que tu agrega e a forma como tu vai impactar o ambiente do projeto, né? Entendendo que tu precisa ter lá um ferramental à tua disposição, precisa ter passos estruturados para te poder rodar o projeto. E formas de controlar esse andamento, né? Esse PCP ali, semanal, quinzenal, que for, faz com que um gerente de projetos de construção possa desenvolver com facilidade um projeto de mineração. Eu não teria medo de trabalhar num projeto de mineração, tá, Miguel? Excelente, Rogério. Bom, tem vários comentários aqui no chat, inclusive também do Marco Antônio, que também é do PMI, parabenizando a Masterclass. E, Rogério, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para a gente concluir esse evento. Beleza. Obrigado aí, Thaisa. Eu acho que, como mensagem final, acho que as próprias perguntas aqui ajudaram a corroborar, né? Ou seja, é bem importante a gente entender que a gente tem ações no nosso dia a dia de engenharia e de arquitetura, mas que a gente precisa, para crescer, para liderar projetos, agregar esse conhecimento de gestão de projetos para nós, porque vai trazer ferramentas, né? Mas principalmente indicadores, né? E a busca, né? E a busca pelos resultados dos projetos, tá? Por que isso, né, Thaisa? Porque a gente tem que ter no nosso mindset de gerente de projeto que os projetos são pessoas, né? Ou seja, todos os projetos que a gente vai fazer na vida, eles são de pessoas para pessoas, né? Não tem como a gente fazer projeto para uma coisa lá, né? Para um ente que não existe, né? Então, os projetos envolvem as pessoas, né? Os projetos impactam as pessoas. A engenharia e a arquitetura transformam o dia a dia das pessoas. Então, é bem importante a gente entender esse ambiente, né? Estamos fazendo de nós para nós, tá? Acho que essa era a frase que eu gostaria de deixar para todos aí. Obrigado. Excelente, Rogério. Muito obrigada mais uma vez. Foi excelente essa masterclass. E também agradeço a todo mundo que esteve aqui conectado. Entrou agora uma pergunta, vou falar novamente. E não se preocupem que essa sessão ela está gravada. Todos que estão inscritos vão receber a gravação daqui a mais ou menos uma semana. É só o tempo da gente editar aqui na Zigurate e vocês vão estar recebendo essa gravação no e-mail, tá? No e-mail que vocês se inscreveram no evento. E é isso, gente. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, PMI Rio Grande do Sul também. E toda a equipe, nossos novos parceiros, super parceiros. E é isso, a gente se vê numa próxima sessão. Obrigadinha. Tchau, tchau.